Fala pessoal, como vão vocês? Pois é, eu voltei dessa vez com uma proposta diferente. Eu vou fazer um vídeo sobre os Cavaleiros de Ouro. Como eles estão em evidência, eu resolvi falar de cada um. Em alguns vídeos eu vou falar sobre dois, e em outros, como hoje, eu vou falar só sobre um. E nós vamos começar de acordo com as 12 casas do santuário. Falarei então sobre a primeira casa e o seu guardião, o Mu de Ares. Então vamos discorrer brevemente sobre a personalidade e alguns fatos curiosos sobre o Mu. O Mu protege então a primeira casa do zodíaco, que é a casa de Ares. Ele pertence à estrela de Ares, que é a dos arianos, do signo de Ares, não é, pessoal? Ele pertence supostamente a Jamiel, e é uma raça perdida do ser humano, vamos dizer assim, onde no lugar das sobrancelhas eles têm aqueles círculos coloridos bastante curiosos, né? E além disso, eles têm poderes de telecinese. Isso explicaria de onde vem a telecinese tão aguçada do Mu, né? O Mu então tem como mestre o Xion de Ares e discípulo o Kiki, que é uma gracinha, né, pessoal? Os traços do Mu. O Mu tem um traço refinado, um traço delicado. Eu diria que dentre os Cavaleiros de Ouro, ele é o que tem o traço mais excêntrico, né? Para combinar com a personalidade excêntrica dele. Ele tem um cabelo longo, o que não é novidade dentro dos Cavaleiros do Zodíaco, mas o cabelo dele tem uma cor bem diferenciada, é uma cor clara, né? Um lilás, né? Tem os olhos verdes e os olhinhos mais puxados, o que traz uma expressão mais branda para ele. O Mu é um cara pacífico, né? Ele não gosta muito de brigas, é um cara mais quietão, ele parece que gosta até de meditação, remete mesmo ao monge. Mas ele é um cara muito inteligente, então o Mu sempre age com sagacidade, né? Ele prefere palavras, argumentos, antes de partir mesmo para a luta, né? Então ele sempre usa de argumentos inteligentes para de repente persuadir o inimigo a não lutar e a ficar do lado dele. Isso para mim é uma coisa diferenciada. Ele é um rapaz extremamente maduro e com intelecto privilegiado, além de possuir a telecinese. Então todos esses elementos fazem do Mu, para mim, um personagem único, que realmente mereceu todo o destaque que ele teve nos Cavaleiros do Zodíaco. Falemos então sobre a aparição do Mu durante a série. O Mu apareceu primeiro como o cara que conserta as armaduras, o que eu acho bastante interessante, porque quando você pensa numa pessoa que lida com ferro, armadura, você pensa num cara robusto, né, num cara todo sujo, mas como no Cavaleiros do Zodíaco não existe muito essa coerência, nós damos de cara com até um Shiryu surpreendido pelo Mu de Ares, um cara tão pacífico, que tem um poder telecinético, e é um cara misterioso, né? Bem excêntrico, com um discípulo lá pequenininho que mora com ele. Muita gente leva isso pelo lado mal, mas eu não acho que o Mu é um pedófilo, tá, pessoal? Afinal de contas, dentro da série Cavaleiro do Zodíaco, é muito comum isso, né? Você pegar um aprendiz jovem e treiná-lo para ser seu sucessor, né? Ser um próximo cavaleiro. Então você não faz a mínima ideia de que o Mu possa ser o cavaleiro desertor do santuário, um dos que o Saga comenta. Então, dentro desse contexto, você não esperava que o Mu seria um cavaleiro de ouro, né? É esperado que os guerreiros mais poderosos e mais fortes sejam mais explosivos, tenham uma personalidade mais forte. Até que o Mu aparece para salvar o mestre ancião do Máscara da Morte, nos 5 Picos de Rozan. Defendendo então o Shiryu, ele segura o golpe do Máscara da Morte e o convence através de palavras a não lutarem. O Máscara da Morte, que é bem espertinho, puxa o carro e vai embora, né? E aí você percebe que o Mu, aquele cara que consertava a armadura, todo estranho, é um cavaleiro de ouro. Aí você fala, uau, esse cara deve ser muito poderoso. Esse cara deve ser, tipo... Foi o que eu pensei, eu falei, nossa, eu quero ver, só que você não sabe que ele é o Cavaleiro de Ares, você sabe que ele é um Cavaleiro de Ouro. Até então que na saga das 12 casas,
O Shiryu vê ele lá na primeira casa, eles atacam o Mu dá uns golpezinhos lá, bem meia boca, só pra provar que se os bronze tentassem enfrentar qualquer cavaleiro de ouro com aquelas armaduras, eles sairiam perdedores. Então o Mu faz a gentileza de consertar a armadura antes deles partirem pra briga. Você só vê de fato os golpes do Mu quando chega a saga de Hades. Aí sim você vê aquele Mu pacífico ganhar uma outra faceta. Eu não sei se as pessoas perceberam, mas o Mu, abre aspas aqui, ele é como se fosse o semi-líder dos cavaleiros. Na falta do Doku, né, ou do mestre ancião, que quase sempre está ausente, quem manda ali naquela porra toda, desculpa o palavrão, é o Mu. O Mu, mesmo com aquela vozinha pacífica, suave, que ele sempre mantém, é difícil você ver ele se exaltando, mas ele dá uma ordem, com a voz suave, mas ele dá uma ordem. É interessante ver essa faceta do Mu. Então ele diz, vocês não irão sair do santuário, com aquela voz toda tranquila, mas ninguém ousa desobedecer o Mu. Então na saga de Hades, nós vemos uma nova faceta do Mu. Então nós somos apresentados aos golpes de fato do Mu, porque até então nós nunca tínhamos visto um golpe de fato do Mu. O Mu tem 4 golpes. A técnica do Mu pra mim é uma das melhores. Você tem que ter estratégia, você não pode ter só força. Mas o Mu não é só isso. O Mu, o golpe dele é formado por sagacidade, inteligência, estratégia e eficiência. Eu acho que o golpe tem que ser formado de tudo isso. Primeiro, você tem que saber quando atacar. Segundo, que a tua técnica ela não pode ser forte demais, que não te dê um espaço para você se defender. E ela tem que ser eficiente. Então a muralha de cristal consiste em contra-atacar também. Com a mesma velocidade e força que o inimigo ataca o Mu, ele vai receber o golpe de volta. Então é bastante eficiente. É o que acontece com Máscara da Morte e com Afrodite, que ficam surpresos, talvez também por nunca terem visto aquela técnica, né? Aí nós temos então a extinção estelar, que consiste em vários choquinhos do cosmo dele, que parece uma galáxia, e que depois da explosão ali que ocorre, tudo que ela tocou é consumido, né? Ele pode enviar o inimigo para onde ele quer com a extinção estelar, tanto que ele teletransporta o Seiya, né? Sem falar da telecinese do Mu, ele pode transportar objetos, ele pode transportar a si mesmo, então ele é bastante veloz. Temos a rede de cristal que o Mu usou contra o Miu de Papillon, foi mostrada só uma vez, que consiste em fios lá quase invisíveis, onde ele prende o adversário e ele acaba sendo exterminado, né? E tem a Revolução Estelar. A Revolução Estelar são feixes de luz que caem como galáxias, né, como estrelas cadentes, né, e que ao tocarem o inimigo exterminam ele. Não tem essa de mandar pro submundo lá. Simplesmente faz ele desaparecer, tudo que toca. Então são técnicas bastante legais, são técnicas aprimoradas, são técnicas que usam de inteligência, força, né, como eu disse, sagacidade. E o Mu mostra ser bastante eficiente na saga de Hades, derrotando espectros, derrotando Máscara da Morte e o Afrodite, usando a fonte do mangá e o próprio Masami Kurumada. Não existe essa de que o Saga, o Shaka, o Miro, o Mu, ou seja lá quem seja o mais forte. Então eu sempre defendo, é legal ter essas tretas, essas conversas, mas eu estou aqui para falar de cada um dos cavaleiros e não de quem é o mais forte ou quem é o mais fraco. Na minha opinião, o Mu é um cavaleiro bastante destacado em toda a série e é um cavaleiro forte e com uma técnica bastante elaborada, mais uma vez eu usando essa palavra, mas uma técnica que consiste em todos os fatores que eu citei. Discussões abertas. Quem quiser dar a sua opinião sobre o Mu, meu Deus, vai dar uma confusão isso. Podem falar. Mas é claro, pessoal, sempre com educação, tá? O Mu não tem nenhum demérito, então não vamos exagerar. Lembrando que esse é o primeiro vídeo, eu ainda não falei sobre os outros, ok?
Pessoal, um grande abraço a todos os fãs de Cavaleiro do Zodíaco e a todos os fãs de animes. Espero que vocês tenham curtido e vamos seguir com os próximos vídeos, ok? Lembrando sempre que eu falo demais, me perdoem por isso, eu viajo na batatinha, na maionese, mas estamos aí. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.